Abracadabra, ocos pocos, parangarico, tirimijuaro. E na videoaula de hoje, aproveitando que é Dia das Bruxas, vamos falar sobre bruxas medievais. E vamos começando falando o seguinte, já acertando algumas definições. Vamos começar separando aí o que é a feiticeira do que é a bruxa. Não é a mesma coisa. Você já deve ter utilizado esse termo aí, misturando os dois, bruxa, feiticeira, como se fosse a mesma coisa, mas na verdade não é. Então vamos ver. Feiticeira. Feiticeira é um conceito da antiguidade. Feiticeira é uma mulher dotada de algum dom e que trabalha isolada. Por exemplo, Circe. Circe, aquela lá da Ilíada, que transformava os homens em porcos. Essa é uma feiticeira. A bruxa, não. A bruxa já é um conceito medieval. E o que é a bruxa? A bruxa não é uma mulher isolada, apesar de muitas vezes ser representada assim. A bruxa, ela é parte de um culto satânico, uma igreja devotada ao demônio e, portanto, necessariamente uma mulher maléfica. Pô, Fábio, tá dizendo então que existia mesmo um culto medieval de adoração ao demônio, onde as mulheres se reuniam para fazer maldades? Sim e não. Essa ideia da bruxa como uma adoradora do demônio é uma interpretação cristã no molde medieval sobre alguns grupos de pessoas, principalmente mulheres, que desempenhavam ritos pré-cristãos, mas que não necessariamente eram anticristãos. Eram leituras de religiosidade de origem pré-cristã, ainda romanos, que vão permanecer no seio popular. Você já deve ter visto alguma remanescência disso, né? Talvez aí, dependendo da idade que você tem, se você está mais perto da minha idade, você deve reconhecer alguns traços de bruxa na sua avó. Não sei como era a sua avó, mas né, a minha tinha uns esqueminhas bem estranhos assim, né? Que era o quê? Minha avó sempre tinha assim um chazinho, uma oração, uma crendice ali para curar algum tipo de mal-estar, né? Aquela comida que desceu meio errada, né? Aquele sentimento de dor de uma noite mal dormida, né? Sempre tinha ali um chazinho, né? Sempre tinha ali uma bebidinha, algum tipo de pomada, não comprada na farmácia, mas naquela feita da hortinha que estava ali no fundo da casa, que esmagava algumas plantas, preparava lá uma beberagem e pum, vinha um troço mágico, né? E sempre isso estava acompanhado realmente do mágico, sempre estava ligado a uma oração, sempre estava ligado ao pedido, a algum santo mesmo, uma imagem cristã, mas dentro de um ambiente que você não encontra dentro da igreja. Pois é, a bruxa medieval ia muito por esse sentido. O que era a bruxa? Se você for traduzir o nome bruxa em algumas línguas aí, você vai encontrar um significado que está mais ou menos no sentido de aquela que conhece, aquela que entende, né? O que era essa mulher? Ela era alguém que entendia ali de remédios, de orações, de tratamentos, de fazer parto, né? E que era procurada regularmente em casos de necessidade, porque nem sempre você encontrava ali um médico, nem sempre você encontrava mesmo um padre por perto, e tinha sempre ali aquela pessoa que tinha um conhecimento passado de geração para geração e que era conhecida como bruxa. Mas por que então, se era uma pessoa assim tão colaboradora da comunidade, né, que tratava a doença, que fazia parto, que fazia oração, que fazia o bem para as pessoas, por que vai se criar essa imagem demonizada? Vamos lá, como eu disse, esses ritos que essas pessoas faziam, como diz principalmente mulheres, né, faziam ali para auxiliar a comunidade ali em troca de algum pagamento, de alguma ajuda, né, esses ritos nem sempre eram totalmente cristãos. Muitas vezes envolviam ritos pré-cristãos.
Cultos a Diana, cultos a Vertúmenos, cultos a essas divindades que já existiam no meio da Europa medieval, né? Ainda durante, né, o período pré-medieval, lá durante o Império Romano. Pois é, o problema é que esses ritos vão entrar em choque com a doutrina cristã. Vamos lembrando que o cristianismo se tornou religião oficial já desde o Baixo Império Romano, e o cristianismo é uma religião que é monoteísta, né? Monoteísta, você conhece a palavra, quer dizer mono, teo, Deus, né? A religião de um Deus só. O grande problema dessa religião monoteísta do cristianismo é que ela tem um oposto a essa única divindade. Essa única divindade é toda boa. E o oposto a ela, o demônio, consequentemente, é todo ruim. Então o bem vem desse Deus, o mal vem desse demônio. E dentro desse pensamento cristão, esse demônio é o pai da mentira, um dos nomes que aparece na Bíblia falando sobre ele, né? Esse é um enganador, esse ludibria as pessoas para atrair para o seu lado. Então, na visão cristã, qualquer um que estivesse rezando para qualquer coisa que não fosse o único Deus verdadeiro, o único que existia, estava rezando para quê? Para uma dessas enganações do demônio, para essa divindade que na verdade não existia, era o demônio enganando ela. Então, se o cara estava rezando para o demônio, necessariamente, aos olhos do cristão, era uma coisa ruim. Tá achando meio bizarro isso? Tá achando que isso é muito fora da realidade? Você ou alguém que você conhece deve ali passar pela rua e de repente você vê ali um ebó, você vê uma macumba, né? E aí você deve conhecer alguém ou você mesmo que quando passa por isso, opa, desvia, contorna, porque você olha para aquela coisa e fala, deve ser algo ruim. Deve ser algo ruim porque é simplesmente uma cerimônia religiosa, mas como foge do padrão da religião tradicional monoteísta, tudo aquilo que está ligado a algo diferente desse Deus acaba sendo considerado algo necessariamente ruim. Percebe como a gente mantém tradições que vêm dessa visão? Então, cuidado a chamar alguém de medieval. A gente tem muito de medieval ainda dentro da nossa cultura. Bem, as bruxas tinham um problema ali também, que era o quê? Ao mesmo tempo que elas eram vistas como pessoas que colaboravam, a quem se podia recorrer em casos de necessidade, doença, fome, seja lá o que fosse, né? Elas também, por essa visão demonizada, acabavam sendo as vítimas das pragas. Então, de repente, numa determinada região aparecia uma praga, uma peste, uma fome, alguma coisa ali, gerada ao clima, gerada a alguma doença que estava espalhando as pessoas, né? Se acabava encontrando uma solução. Pô, o que foi que aconteceu que gerou esse mal pra gente? Lembrando assim que reconhecer doença não era tão simples lá durante a Idade Média. Então, pô, aconteceu alguma coisa ruim, deve ter alguma coisa a ver com influência dos astros, que isso era pesquisado inclusive por membros da igreja, né? Ou deve ter a ver com algum sortilégio maligno, né? Alguma força ruim que está sendo lançada pra gente. Pô, quem é que está envolvido em forças ruins? Pessoas que estão fora da igreja. Quem é que está fora da igreja? Aquela velhinha simpática que mora lá afastada, mais pro meio da floresta, né? E que faz aquelas magias que vão acabar salvando a gente de vez em quando. Opa, no momento salvou, agora que tem um mal ocorrendo, ela deve ser a culpada desse mal. Afinal de contas, de magia ela manja. Vamos lá e vamos perseguir ela. Aí você pega, elimina a bruxa, pronto, acabou a praga. Vai saber lá por quê? Relaciona-se as duas coisas. Morreu a bruxa, acabou a praga. Deu certo. Dentro dessa mitologia criada durante a Idade Média, vai se criar uma série de símbolos onde vai se representar a bruxa. E o principal deles vai ser o sabá. Esse nome não saiu do nada, né? Vamos lembrando assim que judeu, na visão cristã, também é um herege, também é um cara que segue uma religião, né, que não é a oficial. Então, os judeus têm uma religião tradicional, tem uma cerimônia tradicional, que é a do sabá, né, que é a preparação para o dia do Senhor, que acontece no sábado, né? Mas precisamente desde a sexta-feira, quando o sol se põe, até o final da luz do sol no sábado. Esse período chamado de sabá, inclusive a palavra é a mesma. Pois é, do sabá, rito que todo mundo convia com o judeu
reconhecia que os judeus praticavam, vai surgir aí a imagem do sabá das bruxas, ou o sabá negro, né? Que tinha qual imagem nesse imaginário medieval? Era uma missa invertida, né? Era uma cerimônia onde aparecia o próprio demônio, assim como na missa, né, se utiliza lá a Eucaristia como o Cristo vivo presente dentro da missa. No sabá, né, esse imaginário construía que lá no meio estava o próprio demônio, para quem as bruxas iam lá e iam prestar homenagem. E essa prestação de homenagem incluía uma série de símbolos, né? Entre esses símbolos ali, né, a reverência ao demônio, que estava representado por um beijo no ânus. Achou estranho? Pois é, se você assistiu o vídeo que eu passei já faz tempo aí sobre a formação da relação de suzerania e vassalagem, onde o vassalo vai lá e beija o lábio do suzerano para receber o direito da palavra, né, o direito da aplicação da lei, esse símbolo reaparece no sabá da bruxa, né? Bom, mas a bruxa não beija o lábio do demônio, beija o ânus do demônio. E por quê? Pô, da mesma forma que o que sai da boca é palavra, o que é que sai do ânus? Então, o que sai da boca da bruxa é a mesma coisa que sai do ânus do demônio. Então, ou seja, a imundície do demônio sai através da boca da bruxa. Ela perverte as pessoas. Mais do que isso, né? Além dessa cerimônia entre bruxa e demônio, tinha toda uma orgia envolvida entre bruxas e demônios, onde poderiam nascer demônios ali novos através das bruxas, né? Através de dois tipos de demônios clássicos aí da mitologia medieval, o súcubo e o íncubo. E o que eram esses demônios? Vamos lá. Você já deve ter tido algum sonho meio esquisito onde envolvia algum tipo de erotismo, né? Um sonho em que você tinha uma relação sexual. Bom, na mitologia medieval acreditava-se que isso não era simplesmente um sonho. Quando uma pessoa tinha um sonho dessa, o que estava acontecendo na verdade? Ela, por alguma razão, estava fragilizada na fé e um demônio, né, conseguiu perceber essa fragilidade e foi lá se aproveitar de você. Se é um demônio feminino, esse demônio feminino era chamado de súcubo, né? Então esse súcubo, né, aproveitaria essa fragilidade do homem, ia lá, teria uma relação sexual com ele, aprenderia dentro dela o sêmen desse homem, que no inferno seria passado para um demônio masculino, o íncubo. O íncubo estava lá no sabá e ele fecundava a bruxa. Dessa fecundação desse sêmen tirado de um homem e pervertido no corpo dos demônios, entrando na bruxa, geraria algum tipo de monstruosidade. Outro elemento aí que vai marcar a imagem da bruxa. Quando uma mulher tinha um filho deformado, um filho com algum tipo de deficiência, que poderia ser gerado por N razões, nessa visão se reconhecia, opa, essa mulher deve ter tido filho de um demônio, por isso nasceu essa cria deformada, essa cria natimorta às vezes, essa mulher possivelmente é uma bruxa. Como eu já disse, esses ritos de bruxaria muitas vezes se misturavam a ritos cristãos. Um exemplo muito claro disso foi registrado por um historiador importantíssimo, aí, o Carlo Ginzburg, que escreveu um livro fantástico chamado Os Andarilhos do Bem, né? Il Benandanti, né? O que eram os Benandanti? Isso era um rito de bruxa lá do Friul, lá do norte da Itália, né? Que tinha qual imagem? Para eles achavam que todo mundo que nascia empelicado um dia viraria benandante, né? E o que era nascer empelicado? Era criança que nascia envolvida na bolsa amniótica, né? Lá na região do Friul, quando nascia alguma criança assim, os pais olhavam para ela e, opa, essa criança vai ser benandante quando crescia. Recolhia-se o pelico, né, a bolsa amniótica, né, e ao invés de jogá-la fora, esse pelico era desidratado, era seco e depois colocado num saquinho, né, de pano, amarrado muito bem ali e colocado sobre o altar de uma igreja onde se rezava por 7 dias seguidos.
Esse saquinho ia ser pendurado no pescoço da criança e essa criança arrastaria esse saquinho pelo resto da vida. Num determinado momento da sua vida, quando ele estivesse chegando lá para o final da adolescência, começo da fase adulta, essa criança receberia um sonho. Bom, é óbvio, imagina essa criança aí com esse saquinho pendurado no pescoço, ouvindo constantemente que um dia ela sonharia que ela viraria benandante e começaria a sua carreira de bruxo. Uma hora ela vai acabar sonhando, isso vai incutindo no subconsciente da criança. Então, essa criança, né, na hora que chegava assim, no final da adolescência, começo da fase adulta, ela tinha um sonho que ela seria chamado pelo chefe dos Benandantes para combater os malandantes, né, os andarilhos do mal. Né? E como que acontecia esse combate? Esse combate acontecia no campo. E olha que interessante, os Benandantes carregavam um estandarte, afinal de contas eles eram um exército. Como era esse estandarte? Era um estandarte azul com 3 cruzes douradas, enquanto os Malandantes também tinham seu estandarte, que era um estandarte vermelho com 3 demônios negros. Olha lá, o películo sendo rezado em cima do altar da igreja, o símbolo da cruz, o símbolo do demônio. Pô, são todos símbolos que são cristãos, mas o que isso tem de cristão? Tem nada de cristão. E isso possivelmente veio de ritos anteriores ao cristianismo. E quando veio a cristianização dessa região, esse rito foi tomando um ar novo. Bem, o que acontecia? Esse combate que acontecia em sonho e em determinadas datas específicas, por exemplo, Pentecostes, Páscoa, véspera de Natal e coisas do gênero. Nesse momento a pessoa sonhava que estava saindo do corpo e ia combater os Malandantes. Se os Benandantes ganhassem, teria a fertilidade da terra, os animais não abortariam, as mulheres teriam filhos e tudo seria legal. Se os Malandantes ganhassem, o vinho ia azedar nos tonéis, os grãos colhidos iam mofar, né? A colheita ia ser ruim, as mulheres e os animais iriam abortar e assim por diante. Percebe então essa mescla de elementos, né, cristãos e pré-cristãos dentro de um mesmo rito? Vai lá dar uma lida em Os Andarilhos do Bem, do Carlos Ginzburg. Ele escreveu um outro livro também falando dos Benandantes em cima de um caso específico que se chama O Queijo e os Vermes. Vai lá dar uma conferida que vale a pena. A bruxa medieval, então, é essa pessoa extremamente necessária nessa vida camponesa medieval, né? Nos grandes centros isso era muito menos comum, mas nesse espaço campesino, onde nem sempre você encontrava um sacerdote, nem sempre você encontrava um médico, essa bruxa vai ser necessária para cuidar das pessoas, ao mesmo tempo que vai ser a válvula de escape nos grandes momentos de crise. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Aproveita o Dia das Bruxas ou, aqui no Brasil, o Dia do Saci. Essa foi a Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.